pessoal, tudo jóia? Então vamos começar hoje o nosso segundo encontro, tá? Do nosso mini curso Aprenda a Aprender Nano e Bio e o que mais te interessar. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro ontem, que tenha sido proveitoso, que tenham aprendido aí, tirado algumas lições. Então, no primeiro momento, tá? Nós falamos um pouco sobre a diferença de aprendizado e memorização, a importância de entender a individualidade, né? Fatores muito importantes que vão determinar se uma pessoa ela tem uma facilidade maior ou menor ali de aprendizado. Falamos sobre o tipo de conhecimento, né? A forma de adquirir conhecimento no modo difuso, no modo focado, o estudo ativo, o estudo passivo, tá? Então, digamos que tudo isso é uma base sólida para que a gente entenda e aproveite melhor as técnicas que eu vou passar para vocês, né? Que é aquilo que eu chamo de técnicas não convencionais, inseridas então pela classificação que nós já vimos no estudo ativo, tá? Hoje então a gente vai finalizar o conteúdo da nossa primeira unidade, digamos assim, que está aqui exposto em azul para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão das horas líquidas, como contabilizar corretamente o tempo. Então vamos dar continuidade ao que a gente iniciou no primeiro encontro. Mais uma vez agradecer ao convite, tá? Para estar participando desse evento, a atenção de todos vocês, a presença. E vamos lá, ao que interessa. Bom, então a gente falou das várias formas de conhecimento, as formas de aprendizagem, raciocínio, memorização, tá? E vamos fechar então essa parte aí do conteúdo falando um pouquinho das funções cognitivas e funções executivas, né? Então, quem nunca viu alguém falar assim, a criança ali, ela tem algum problema ali na cognição, no desenvolvimento, às vezes um caminhar, às vezes um falar, né? Então, o que seria as funções cognitivas? A gente pode dizer que é um conjunto, tá? Então, a percepção do sentido, as habilidades motoras, como o falar, né? Se comunicar, o caminhar, o andar, como esse exemplo que eu dei da criança, a capacidade de aprender, também ela é uma função cognitiva, tá? Atenção, memória, a linguagem, o raciocínio, tudo isso seriam funções cognitivas. Baseado nas funções cognitivas, nós temos as funções executivas ou executoras, né? Que como o próprio nome fala. Essas funções executoras, digamos que elas seriam ali uma certa cereja do bolo, tá? O pulo do gato. Então, quando eu tomo ali aquele coletivo de funções cognitivas, a capacidade de desenvolver, de desempenhar bem essas funções cognitivas, elas vão nos dar a clareza para as funções executivas. Como assim? Tá? Então, eu citei aqui 3 tipos de funções cognitivas. Seria a flexibilidade cognitiva, a memória de trabalho e o controle inibitório. Tá? Então vamos pensar primeiro na flexibilidade cognitiva. Essa flexibilidade cognitiva seria a capacidade que o indivíduo tem de alternar comportamentos ali de acordo com o ambiente que ela está inserida, né? Então, às vezes formar uma estratégia, aquele nosso chamado plano B, né? Então, eu preciso fazer tal coisa, eu tive um problema, eu consigo fazer uma outra coisa, eu consigo adaptar. Isso seria essa flexibilidade cognitiva. Digamos que a sabedoria, né? Utilizar as funções cognitivas de uma forma que seja sábia, de uma forma que o livro não descreve, né? Não existe manual, não existe roteiro, não existe uma forma ali escrita pré-definida. Isso vai de cada indivíduo. E aí a gente tem aqui a memória do trabalho. O que seria essa memória do trabalho? A capacidade que a gente tem de focar a atenção
em uma coisa de cada vez, tá? Solucionar problemas, aquele velho raciocínio lógico, tá? Então questões mais lógicas que muitas vezes, voltando para a individualidade, uma pessoa olha e fala, não, é óbvio que isso é de tal forma, e a outra já não consegue enxergar do mesmo jeito, já não consegue resolver aquilo ali da mesma forma. Então isso seria o famoso raciocínio lógico. E aí a gente tem o controle inibitório, que eu me arrisco a dizer que é o mais importante ali, a mais importante das funções executivas, tá? O controle inibitório, ele está relacionado com a procrastinação. Então, é você inibir ali aquela vontade de ficar, sei lá, deitado, tá? De ficar assistindo uma televisão, de ficar rodando um feed de um Instagram, de uma rede social ali o tempo todo. Então, isso é o controle de impulsos. Evitar a procrastinação, adiar recompensas imediatas em prol de uma recompensa ali talvez um pouco mais tardia, mas que seja melhor. Né? Então, essa parte de tomar as decisões, de priorizar, saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer, está relacionada com essa parte do controle inibitório. E aí eu pergunto para vocês, existe livro, receita, fórmula mágica? Não existe, né? Então isso daí vai da consciência de cada um, da noção ali que cada um tem sobre as suas atividades, sobre o que precisa ser feito, a prioridade que precisa ser feito. Então são questões bem pessoais, né? E individuais, eu diria assim. Isso é treinável? Sim, a gente pode treinar isso, né? A gente pode tentar treinar o nosso olhar, a nossa forma de olhar para aquilo ali. Muitas vezes, essa questão de rede social, ela acaba sendo ali uma dopamina involuntária, que a pessoa nem percebe. Quando ela vê, ela já tá ali presa, já tá perdendo tempo, né? Um tempo que ela poderia estar fazendo uma outra coisa. Ou ela não consegue controlar, pensar, vou ficar só meia hora, vou ficar 20 minutos. Então, isso tudo é treinável, tá? Isso a gente ensina o nosso cérebro, a gente se molda a observar essas situações como uma pessoa que vê de fora, certo? Algumas atividades, algumas rotinas, né? Algumas escolhas que vão desenvolver mais as funções cognitivas. Acredito que também não seja uma grande novidade para todo mundo isso daqui, tá? Mas é importante a gente falar, inserido no contexto que a gente está aqui vendo. Então, ler. Ler é uma coisa que desenvolve muito uma função cognitiva. Tem uma frase que ela diz assim: quem muito lê, quem lê bem, fala bem e escuta bem, né? É muito nítido você conversar ali, seja por um texto, um e-mail, ou pessoalmente mesmo, com uma pessoa que ela tem o hábito da leitura, tá? Uma pessoa que tem um intelectual um pouco mais desenvolvido quando comparado às que não tem, né? Jogos de tabuleiro, videogame, xadrez, isso estimula as funções cognitivas, o próprio aprendizado, mudanças na rotina, tá? Então, aos poucos, o nosso cérebro ele fica condicionado a um caminho, a um percurso, né? A uma ação. Acordo, escovo primeiro os dentes, depois lavo o rosto. Então, mudar essas atividades, a sequência dessas atividades é bom para a memória, né? Para as funções cognitivas. Existem alguns jogos também, palavra cruzada, quebra-cabeça, aquele cubo mágico, né, dos lados coloridos, que também ajudam a desenvolver essa parte da função cognitiva. A realização de esportes, né, como eu já falei para vocês, oxigenação cerebral, é um momento ali de aprendizado em modo difuso, no qual a gente está descansando, pensando em outra coisa e de repente vem ideias, tá? Vem teorias, vem respostas que a gente não tinha quando estava ali focado, pensando muito naquela atividade. As atividades artísticas, né? Pintura, macramê, aquela parte ali de mosaico, crochê, costura, tudo isso estimula bastante as funções cognitivas. Bom, então, com base nisso tudo aí que a gente já falou, aprendizado, funções executivas,
Vamos falar um pouquinho agora, começar a entrar no nosso assunto ali de interesse, né? Vamos afunilando aos poucos. Acho que vocês estão ansiosos, mas vamos ali chegando no nosso objetivo, tá? As estratégias que a gente precisa adotar, que a gente precisa usar para um estudo, né, para adquirir um conhecimento ali, ela vai depender, obviamente, do nosso objetivo, tá? Então, como assim? Coloquei aqui uma série de motivos, né, aos quais uma pessoa ela pode estar querendo estudar. Então, tem gente ali que pode estar querendo estudar para ser aprovado em uma disciplina na graduação, uma não, várias, né? Tentar ali uma seleção no mestrado, seleção na residência, uma seleção no doutorado, passar numa prova de concurso público, muitas vezes melhorar um idioma, tá? Então, vejam, o estudar, ele pode ter vários objetivos, né? E para cada objetivo, a gente tem que pensar ali em uma estratégia. E aí entra a parte lá da questão cognitiva executiva, né? A gente tem que ter esse feeling, essa maturidade de entender que estudar para uma prova de concurso é completamente diferente de estudar para aprender um novo idioma, por exemplo, uma prova da residência, as disciplinas da graduação, né? Então são formas diferentes que o conhecimento ele precisa ser adquirido, tá? Eu tenho um exemplo muito bom nessa questão aqui do objetivo, da estratégia ser traçada de acordo com o objetivo, tá? Em 2011, mais ou menos, quando eu fui fazer a minha seleção para o mestrado, eu ouvia muito as pessoas falando: é muito difícil. Eu conhecia, assim, umas 3 pessoas que tinham reprovado. E pessoas que eu olhava e eu achava, assim, pessoas inteligentes, sabe? Não entendi o porquê daquela pessoa ter reprovado, né, na prova de seleção. Na Universidade de Brasília, cada programa de pós-graduação, por exemplo, eu fiz meu mestrado na ciência animal e o meu doutorado na biologia animal. Então, cada programa, ele tem ali as suas avaliações específicas, né, que são todas descritas em edital e etc. Então, no inglês do mestrado, eu lembro que era um texto relativamente grande, assim, acho que 1,5 páginas, 2 páginas, para a gente ler e responder, salvo engano, 10 questões, tá? Tem um pouco de tempo, me dei um desconto aí, eu não vou lembrar exatamente. Eu sei que realmente o tempo era curto, porque era coisa de 1 hora que tinha para fazer essa prova de inglês. Então eu comecei a perguntar para as pessoas, né, assim, para tentar entender por que reprovaram e tudo mais. E aí eu fui entendendo que o que acontecia? Faltava uma gestão de tempo na hora de fazer a prova. Então a pessoa se perdia ali, tentando ler o texto, traduzir, e depois era muita questão e se embaralhava. E as pessoas que eu conhecia que tinham reprovado, elas tinham reprovado porque não conseguiram fazer a prova em tempo hábil, né? Então eu entendi que quando eu fosse fazer aquela prova, eu tinha que fazer uma leitura rápida ali no texto e já passar para as perguntas, para eu conseguir ter uma noção do conteúdo e, de acordo com a minha pergunta, eu focar na região do texto que eu iria encontrar a resposta, né? E, obviamente, eu tinha uma base em inglês que eu não vou dizer que era uma base boa, tá? Não era bom o meu inglês no mestrado. Mas eu explorei a parte do inglês instrumental, né? Então, peguei uma série de resumos de artigos na parte de ciências agrárias, né? Como eu falei para vocês, eu sou veterinária e o programa era de ciências animais. Então, produção animal, nutrição, reprodução. Comecei a focar, eu acho que na época eu baixei ali uns. Foram muitos, era uma pasta, tinha bastante artigo. E comecei a focar naquilo ali, naquele vocabulário, né? E deu tudo certo, eu tirei uma nota até bem bacana na época. Então vejam a importância que a gente tem, né, em entender o nosso objetivo para traçar a nossa estratégia. Provavelmente, se eu não tivesse tido a sorte de conhecer essas pessoas que já tinham, né, passado por uma reprovação, conversado com elas e entendido o porquê que elas reprovaram, eu também teria reprovado por falta de gestão de tempo, né? Isso é muito comum,
tá? A prova de concurso público, às vezes as pessoas se perdem ali na hora de escrever a dissertação, né? Então a gestão de tempo ela é muito importante. Esse é só um exemplo, tá? Vão ter vários aqui. A gente poderia perder, sei lá, meia hora, uma hora só falando dessa questão de estratégias alinhadas ao objetivo, tá? Então vamos lá. Então falamos dessa parte aqui das estratégias. Vamos pensar agora um pouquinho na organização do conteúdo, né, do planejamento. Então vamos continuar com esse exemplo aí do inglês do mestrado. O que eu fiz? Imprimi uma série de artigos, né, e comecei a estudar, pegar palavras difíceis que eu não conhecia, traduzir. Aí vocês viram para mim e falaram, ai, Andriele, o planejamento ele é algo muito chato. Eu não gosto de planejar, eu não quero sentar para planejar assim os meus estudos, a minha semana. Bom, eu sei que não é legal o planejamento, né? Mas ele é essencial para tudo que a gente vai fazer na vida hoje em dia, né? Então a gente vê aí várias pessoas que elas têm uma capacidade de fazer uma série de atividades durante um dia e outras que não conseguem fazer quase nada, né? E o que que acontece? Uma pessoa tem mais tempo que a outra durante o dia? De forma alguma. Ela simplesmente consegue organizar, é, gerir melhor o tempo dela, estabelecer metas, né? Então tudo isso é muito importante, tá? O planejamento, ele realmente não é uma coisa legal, mas é ele que vai fazer a diferença. Então você planejar, separar o teu material, organizar tudo certinho, a questão da quantidade que vai se estudar. Então vamos pensar que você é um estudante de graduação e você está cursando ali 3 disciplinas, além do quesito dificuldade, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Você também tem a questão do peso que essas disciplinas vai ter ali no seu semestre, tá? Então vai ter disciplinas que têm um peso menor, tem disciplinas que têm um peso maior, a questão de conteúdo maior e, obviamente, o tanto que você vai estudar vai estar relacionado a esses fatores, né? Então planejar o conteúdo é algo muito importante e estabelecer as suas metas também é algo muito importante. Se a gente parar para pensar, todos os dias a gente está cansado, todos os dias podem surgir imprevistos, todos os dias vai ter alguma coisa ali querendo te puxar, né, a inércia, a ficar no sofá assistindo uma televisão ou mexendo no celular. Então, se você não tiver uma meta, tá, de um tempo, de um número de questões e etc., não vai sair o seu objetivo, ele não vai ser cumprido. Então, o planejamento e as metas, elas são muito importantes, tá? E aí a gente parte para a questão da organização do seu conteúdo, né? É uma dúvida muito grande, até quando uma pessoa vai fazer uma prova, por exemplo, uma avaliação. Ah, eu começo primeiro a fazer as questões mais fáceis ou as mais difíceis, né? Eu tenho um grande problema, porque quando eu começo a ler a prova e eu vejo a questão, eu vou fazendo na sequência. Não tem esse negócio de mais fácil ou mais difícil. Talvez na parte da disciplina, né, eu pegue ali uma que eu tenho mais facilidade, que no meu caso seria um português, e vou respondendo primeiro, tá? Mas assim, na hora da avaliação ali, não tem tanto essa situação. Agora, na hora do estudo, né, vamos supor que pelo seu planejamento, hoje você tem que estudar estatística e metodologia do ensino, por exemplo, metodologia científica. Qual que eu tenho mais dificuldade na estatística, tá? Então, o que os especialistas, né, o que a gente ali acaba indicando? Você sempre vai começar os seus estudos pelo conteúdo mais difícil, porque a sua cabeça ela começa mais tranquila, mais leve, né? Não tá ali com a mente cansada, com a mente pesada. Então você começa pelo conteúdo mais difícil. Quando travar, começar a ter a dificuldade, já embaralhar tudo, aí para e vai para o conteúdo mais fácil. Ou, se não travar, né, continua ali com o tempo planejado para cada disciplina, tá? Então, primeiro sempre comecem pelo conteúdo mais difícil. Bom, então outro ponto polêmico e importante. Eu pergunto para a pessoa, quantas horas você tem estudado aí ao longo do dia? Aí o indivíduo lá, o ser humaninho abençoado, vira para mim e fala, eu estudo ali
8 horas. Ok, 8 horas assim é difícil, mas beleza, ainda passa. Agora eu estudo 10 horas. Ó, pode ir atrás e entender, tá? Dificilmente uma pessoa vai conseguir estudar 10 horas por dia. Os últimos estudos, eles mostram que com eficiência, com qualidade, uma pessoa consegue fazer até 8 blocos de 50 minutos de estudos por dia, tá? Então isso seria aí um máximo que a capacidade cognitiva, o aprendizado, ele tá ali sendo eficiente. E aí a gente parte, né, para um ponto importante que são as horas líquidas, tá? O que é a hora líquida de estudo? É o tempo que você efetivamente ficou ali, ó, focado no seu conteúdo. Então, você está lendo um texto, fazendo um resumo, elaborando um mapa mental, um flashcard, alguma coisa. Quanto tempo você ficou ali naquele conteúdo focado, sem interferências externas, né? Então, isso realmente é o seu tempo de hora líquida. Então, o maior vilão da nossa história na hora dos estudos, na verdade, não só na hora dos estudos, né, gente? Na interação, contato, tudo, tem sido o quê? Telefone celular, tá? Não tem para onde correr. Então, eu tô aqui, 8 horas da manhã, né? Sentei, organizei todo o meu conteúdo. Hoje eu vou estudar isso, vou revisar aquilo. E aí, 8h15, o meu telefone toca. Eu parei de fazer o que eu tô fazendo, eu perdi ali o fio da concentração e eu mexi no meu telefone. Nesse momento, eu tive uma quebra no meu conteúdo. Eu parei, eu estudei 15 minutos. Ah, mas eu volto rapidinho, não sei o que. Quebrou o tempo. Então, você vai contar o tempo até o tempo que você mexeu no telefone. E depois você retoma. Isso é realmente contabilizar o tempo, saber as horas líquidas que você estudou, tá? E aí a gente já começa aqui a inserir uma primeira técnica, que eu diria que é a técnica mais popular, né, das técnicas de ensino e de aprendizado, desculpa, que é a técnica de Pomodoro, né? Então, o Pomodoro, ele consiste em estudar por ciclos, sem interrupção, fazer pequenas pausas e depois de uma determinada quantidade de ciclos, parar, fazer uma pausa mais longa e depois retomar, tá? Então eu coloquei aqui um exemplo, que é o Pomodoro original, que seria como? Você estuda 25 minutos ali no foco e faz pausas de 5 minutos. Cada vez que você faz isso, 25 minutos mais 5, conta como um Pomodoro, tá? E aí quando você formar quatro ciclos desse, né, que seria 2 horas, você para, faz uma pausa maior, 20 a 30 minutos, né? E aí é hora de beber uma água, comer alguma coisinha, mexer no celular, responder alguém, tá? Essa técnica, ela já é cientificamente comprovada, como eu falei para vocês, talvez seja mais popular, né? A maioria já deve ter escutado falar. E ela tem comprovadamente o aumento no foco, na concentração, na produtividade, tá? Para fazer um Pomodoro, a gente precisa de tudo que eu falei para vocês antes, né, dessa parte aqui. Organizar o conteúdo previamente, contar as horas líquidas, contabilizar e registrar o tempo, tá? Então, o Pomodoro, ele veio para mostrar, não veio de agora, né, já é antigo, mas ele mostra pra gente uma melhoria aí realmente significativa. Então, as pessoas acham que ficar ali 4 horas na frente do computador, com várias coisas externas que chamam a atenção, é efetivo e não é. Por isso que eu digo sempre para vocês, estudar muito não é sinônimo de estudar certo, de aprender muito, né? Tem pessoas que conseguem fazer 2 ciclos de Pomodoro quando acordam, 2 na hora do almoço, 2 no final do dia, e conforme isso vai somando, no final ela está estudando bastante, muito mais do que uma pessoa que senta ali e fica 5 horas na frente do computador, tá? Se enganando, fingindo que está estudando. Além da técnica de Pomodoro, eu nem estou contabilizando ela aqui nas técnicas que eu vou mostrar para vocês, tá? A gente tem aqui 8 técnicas não convencionais de aprendizagem: as associações, flashcard, questões, oratória, mapa mental,
blocos, marca-texto e simulados, né? Todas essas técnicas que eu vou conversar com vocês, eu vou tentar dar exemplos, tá? Mostrar ali, tem uma coisa ou outra que a gente tem algo físico aqui para mostrar. Hoje, só para vocês verem, ficar ali um gostinho de quero mais e voltarem amanhã, né, para continuação, a gente vai falar um pouquinho das associações, tá? E amanhã a gente finaliza então o nosso mini curso falando de todas as outras técnicas e falando um pouquinho da inteligência artificial, as vantagens, né, as desvantagens, como que a gente pode estar tentando usar ela a nosso favor, né? E aí a gente fecha então esse nosso mini curso. Então nós temos aqui 8 técnicas, tá? Eu não acredito que vocês não consigam se identificar muito bem com uma dessas 8 técnicas, né? Eu espero que vocês se identifiquem com mais, tá? E como que a gente consegue saber qual técnica que vai ser melhor pra gente em qual momento, né? Em qual objetivo, tá? Qual é a nossa estratégia que a gente vai inserir elas? Fazendo, obviamente, tá? Então treinem, testem, vejam qual dessas técnicas vai ter o melhor desempenho para vocês adquirirem o máximo de conhecimento possível. Lembrem, elas vieram para facilitar os nossos estudos, tá? Para mudar um pouco ali a forma que, né, daquele estudo passivo, a leitura, tá? Aquele resumão, a parte do marca-texto que, tá? Vocês vão ver que não é uma forma eficiente de estudar. Então, testem isso daqui. Eu finalizei o nosso primeiro encontro, tá? Com a seguinte frase: não terceirize uma responsabilidade que é sua. Então, o que acontece hoje em dia, gente? A venda pela internet, né, de curso, de coach, de receita mágica, né, ela tá muito alta cada vez mais, porque as pessoas elas querem terceirizar uma responsabilidade que é delas. Essa é a verdade, né? Então, quando eu contrato um coach, eu contrato uma mentoria, eu tô contratando uma pessoa para pegar ali na minha mão, esfregar ali na minha cara e falar assim, olha, você precisa organizar o seu tempo, fazer uma gestão do seu tempo. O que você faz à noite? Você chega em casa e faz o quê? Descreve aqui para mim. Então, ó, isso aqui tá roubando o seu tempo, você tem que fazer isso, você vai estudar tanto tempo, vai responder tantas questões. Então, isso é o que está acontecendo hoje em dia, né? E a gente tá querendo cada vez mais facilidade, fórmula mágica. Isso não existe, tá? Inicialmente porque a questão individual, ela conta muito na parte do aprendizado. Então, quando uma pessoa vende ali um curso, uma forma de aprender mais uma coisa, ela não está fazendo aquilo de uma maneira universal, porque aquilo não vai se encaixar para todas as pessoas, né? Mas a culpa de cada vez mais essas receitas de bolo, essas fórmulas mágicas, essas promessas estarem sendo vendidas é nossa, né? Porque a gente que está comprando, a gente que está acreditando naquilo ali, né? E se enganando, fingindo, tentando terceirizar a nossa responsabilidade, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora da parte das associações, certo? O que seriam as associações? Associação é aquilo que a gente fazia lá no ensino infantil, né? Então, eu lembro de uma associação que a professora ensinou para a gente decorar o nome dos planetas, que, diga-se de passagem, já mudaram, né? Já não são mais os mesmos. Mas era uma frase, tá? E que cada palavra dessa frase iniciava com uma letra do determinado planeta. Nunca mais esqueci isso. Então eu lembro que a frase era: minha vó tem muitas joias, mas só usa no pescoço. Então cada palavra correspondia a um planeta. Isso é a associação. E aí eu pergunto para vocês, qual foi o momento da vida que a gente cresceu e parou de usar isso, né? Eu vivo usando. Tá? E eu sempre falo para os meus alunos, eu falo, olha isso aqui, olha como que eu decorei isso aqui, vê se você também decora. Então, assim, eu faço questão de falar porque eu tô na figura ali de docente, na frente, né, para motivar. Mas vocês não são obrigados a falar. Então, às vezes é uma coisa tão idiota na nossa cabeça, uma coisa tão assim, né, eu vou falar para quê? Vão rir da minha cara. Não importa. Você lembrando, você fazendo a sua associação e lembrando o que precisa ser lembrado, excelente.
tá? Então, vou dar um exemplo aqui de duas associações que eu fiz, que funcionaram muito bem, tanto que eu lembro até hoje. Eu já nem tô mais ministrando essas disciplinas ali, trabalhando com esse conteúdo, mas eu lembro até hoje, tá? Então, a primeira delas é a parte ali da mitose, tá? Então, como que eu consegui decorar as 4 fases da mitose? Meus pais, qual é a profissão dos meus pais? Policial militar, meu pai e minha mãe. Então, PM, né, de policial militar. E o meu nome é um nome composto, né? Andriele Tainar. Então, como que eu decorei? PM dos meus pais, prófase, metáfase, e anáfase e telófase. Então, olha que coisa mais idiota, mas funcionou, tá? Então, assim, às vezes a gente demora ali um pouquinho, né? Mas eu tenho aqui na cachola as fases. Outra coisa, né? É as bases nitrogenadas ali no DNA. Eu lembro que era uma disciplina no doutorado. Nossa, era muito difícil essa disciplina. E era muita coisinha assim, biologia molecular, né? Muito detalhe. E aí eu tinha uma amiga, tenho ainda na verdade, que fez mestrado, doutorado comigo. E ela chama Carolina Gonzalez, Carol Gonzalez. Então como que eu decorei? Andriele Tainar, adenina, timina, Carol Gonzalez, citosina, guanina. Então, explorem as associações. Se fez sentido na sua cabeça, não importa o que seja, use, guarde, tá? Anote, explore com cores ali no caderno, mas façam associações. As associações não são importantes só quando a gente é criança, quando a gente está ali no ensino básico. Elas podem ajudar mesmo depois de adultos, tá certo? Então, vamos finalizar aqui o nosso segundo encontro, tá? Amanhã a gente continua essas técnicas não convencionais de aprendizagem, finaliza elas, fala da inteligência artificial, tá? Então não percam, amanhã é o nosso ponto ali principal, tá? Do nosso mini curso. E eu tenho certeza que, como eu falei, de todas essas técnicas que eu vou mostrar para vocês, alguma vai servir, alguma vai encaixar aí na rotina, nos estudos, na vida acadêmica de vocês, tá certo? Então, muito obrigada pela atenção. Aguardo todos vocês aqui amanhã pra gente finalizar, tá joia? Até mais!